Boa noite oficialmente a todos, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos começar mais um estudo do Evangelho, com a bênção de Deus. E para começar a gente fazer a nossa preparação, convido você a partir de agora. Boa noite, Henrique, seja bem-vindo. Convido você agora a trazer o pensamento para o momento presente, buscar uma respiração mais tranquila e profunda. Enche seu peito de ar e solta. Respire. Mantenha sua mente no momento, nesse instante, no agora. Qualquer preocupação, correria de trabalho, rotina de casa. Deixe isso fora do ambiente em que nos encontramos, para que sua mente esteja totalmente, 100% conectada no agora. Respire fundo, enche seu peito de ar e solta. Isso, respire. Comece a relaxar agora seus pés. Começando pelos pés, você vai relaxando, respirando. Vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas, até chegar no seu quadril. Relaxando seu abdômen, seu peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna. Isso, relaxe cada parte da sua coluna, cada vértebra. Relaxe os seus ombros agora. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, até chegar nas suas mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Respire mais uma vez, enche o peito de ar e solta. Relaxe agora seu rosto, sua nuca e seu pescoço. Talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro, que ajude a relaxar um pouco mais. Isso. Relaxe agora seus olhos, pálpebras e sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. E agora com seu corpo mais relaxado, isso permite que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, mais livre. E com a mente mais serena e mais tranquila, você começa a se conectar a você agora. Começa a se conectar à sua essência, que é divina. Você com você. Talvez você consiga perceber lá no seu íntimo, no fundo do seu coração, uma pequena chama, um ponto de luz, que é a sua essência. Então te convido a agradecer por mais essa oportunidade. Agradeça. Agradeça pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em contato com Ele, com nosso Jesus, nosso mestre e amigo. Agradeça por mais um dia que Deus lhe permitiu viver. Agradeça por tudo de bom que você tem na sua vida, apesar dos desafios. Agradeça pelo teto, pelo alimento, pela sua saúde, pelo convívio com as pessoas que você ama, que ainda estão presentes na sua vida. Isso, agradeça. E assim, a gratidão é a ferramenta que
faz com que essa sua luz interior possa ir crescendo cada vez mais, expandindo de dentro para fora. Quanto mais você agradece, mais essa sua luz vai aumentando, crescendo, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo. Você se auto-ilumina agora. Isso. Você visualiza essa luz envolvendo todo o seu corpo. Talvez uma sensação de bem-estar comece a tomar conta de você. Mas você continua agradecendo e essa luz expande ainda mais. Passando os limites do seu corpo, ela começa a expandir ao seu redor, em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo que está à sua volta. Isso. Irradia a sua luz agora. Ela envolve todo o ambiente. E cada um de nós agora, irradiando, vamos nos conectando às nossas luzes, uns aos outros, formando uma linda corrente de luz. E nessa linda corrente de luz, nós nos conectamos com nossos amigos espirituais e também, através deles, nos conectamos ao nosso amigo e mestre Jesus. E a partir de agora, ele distribui para cada um de nós o seu amor infinito. Receba esse amor de Jesus te preenchendo agora, como se ele estivesse pessoalmente na sua frente, te dando um abraço fraterno e carinhoso. Receba esse abraço. E talvez uma sensação de plenitude comece a tomar conta de você a partir de agora. E então, uma vontade de agradecer ainda mais, e para que possamos agradecer ainda mais, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche o peito de ar, solta e vai voltando aos poucos para o seu corpo, percebendo braços e pernas. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, conectados, prontos para começar o nosso estudo de hoje. Quem entrou durante a irradiação, sejam bem-vindos. Quem chegou, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, pessoal, continuando então, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Hoje a gente vai fazer a leitura do item 20 do Evangelho, tá? Capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O item 20 tem o subtítulo, Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Mas antes de começar a leitura, a gente faz uma lembrança, uma recordação que a gente estava, para entrar no contexto que a gente estava estudando. A gente estava falando do item anterior, na semana passada, na qual a gente estava falando da ferramenta mais poderosa do universo. O amor. O amor que, além de ser um recurso, boa noite, além de ser um recurso, uma ferramenta, ele também é uma lei, E a gente estava entendendo essa lei, a lei da evolução do espírito.
Todos nós chegaremos a espíritos puros um dia. Um dia. Se Deus quiser, né? E Ele quer. Se Deus quiser, né? E Ele quer. E Ele quer. E nós vamos chegar. E quando chegarmos a espíritos puros, aí sim, conheceremos e viveremos o amor pleno, o amor puro, o amor verdadeiro, o amor que é a excelência dos sentimentos, né? A gente viu os estágios da evolução, né? Lá do instinto, quando a gente é criado seres simples e ignorantes, a gente só tem um instinto, aí a gente começa a desenvolver sensações, percepções das coisas à nossa volta, aí nessas sensações começam os prazeres, os vícios, né? De repente, das sensações, começamos a despertar o olhar para o próximo, entender que não é só o eu, o instinto de sobrevivência, que quero tudo para mim, eu que tenho que ter tudo e não interessa o outro. Quando eu entro no campo do sentimento, eu começo a ampliar meu olhar para o outro. Eu entendo que se eu estiver feliz, mas quem estiver perto de mim não estiver feliz, não adianta nada. Então eu tenho que ajudar quem está perto de mim a ser feliz também, ficar feliz também, para que eu me sinta realmente pleno. Boa noite, Sardinha. Seja bem-vindo. Então, quando a gente começa a desenvolver os sentimentos mais apurados, é o terceiro estágio evolutivo do espírito. E aí a gente vai desenvolvendo cada vez mais, né, esse estágio dos sentimentos, e vai desenvolvendo os sentimentos, e vai apurando até chegar no nível máximo do sentimento sincero do amor, que o Evangelho chama o sentimento por excelência. O Evangelho chama amor, né? E a gente falou muito sobre isso, a importância de desenvolver o amor, e que mesmo hoje, na situação que nos encontramos agora, ainda muito imperfeitos, a gente pode ter ali um fiozinho, né? Uma préviazinha desse amor quando a gente experimenta fazer bem para o próximo. Quando a gente experimenta fazer algo sem esperar nada em troca. E quando a gente vê que alguém se sentiu melhor porque, de alguma forma, a gente passou pelo caminho dessa pessoa. Isso não tem preço. Então, quando a gente consegue fazer isso, ajudar o próximo a respirar melhor, a gente tem um vislumbre desse amor, que é a ferramenta plena que os espíritos puros experimentam o tempo inteiro. As benesses, né? Os dois, né? Os dois. Inclusive, tem alguns experimentos científicos, né? Que quando você faz algo altruísta, quando você faz algo simplesmente para ajudar, sem esperar nenhum reconhecimento, nada em troca, o seu organismo libera um hormônio chamado hormônio da felicidade. Aquele hormônio que você sente o prazer, aquele prazer inexplicável. Então, assim, fisicamente você sente, não só emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, mas o seu corpo libera substâncias na sua corrente sanguínea que te dá essa sensação de felicidade. Porque tem hormônios ali trabalhando devido a essa emoção de ver a outra pessoa melhor do que você conseguiu ajudá-la, né? Então, assim, é científico até a coisa. Não é à toa que o Espiritismo tem o viés científico, né? E aí você vai estudando o Espiritismo, vai estudando o Evangelho, aí de repente a ciência vai começando a descobrir alguns caminhos que o Espiritismo já fala desde que surgiu na Terra. E a ciência vai começando a explicar por que aquilo acontece, cientificamente, coisa que o Espiritismo já estava falando, já estava ensinando, desde que surgiu lá atrás, meados do século XIX, né? Então, o amor é isso, essa plenitude, essa
né? Não tem nem muitas palavras para dizer. Esse bem-estar inabalável. Os espíritos puros que alcançam esse nível de evolução, nada os abala. Nada faz com que eles abaixem sua vibração, diminuem sua frequência. Nada. É inabalável. Estão plenos o tempo todo. Estão tranquilos, conscientes. Só deixar o pessoal aqui que chamou aqui. Quem chamou aí na internet para poder falar? Alguém? Foi mensagem? Ah, foi uma mensagem. Olha lá, o Henrique falou, sente entusiasmo. Deus em nós. Isso mesmo, Henrique. Deus em nós. Gostei dessa frase. Pode falar, Maria de Fátima. Quando acontece isso comigo, que eu faço alguma coisa que alguém gosta, eu costumo dizer, se eu fosse árvore, estaria cheia de flores. Estaria florida, né? Cheia de flores. Espinho não, né, Sérgio? Sei não, né? Aqui, meu espinhão. Que espinhão, hein? Bem forte. É isso mesmo. Então, o que a gente estava falando ali é o finalzinho do item 19, né, onde ele fala: se tens o amor, tens tudo o que pode desejar sobre a terra. Então, a gente falou muito sobre isso. Esse item 19 foi 2 quarta-feiras, né? Foi. A primeira quarta-feira a gente falou o primeiro parágrafo e na quarta-feira passada o segundo parágrafo do item 19. Bom, então vamos fazer hoje a leitura do item número 20. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Antes de começar a leitura, ele tem uma nota no rodapé aí da página, pelo menos no meu aqui tem, algumas versões pode ser que não tenha, né? Dizendo o seguinte: esta comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega, para a qual evocamos o espírito de J.B. Vianney, cura de Ars. Então, cura de Ars foi evocado ali, né, numa sessão mediúnica, e foi questionado sobre essa questão dessa frase. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vamos entender então, né? Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere, não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre os céus e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada se for preciso, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas. E talvez também essa cura, que não tereis pedido, senão timidamente como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que mal dirão um dia nas trevas terem visto a luz. Ó sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista
Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheceis todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Ó, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesses, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós, todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Cura de Ars, Paris, 1863. Só para lembrar, a gente está falando um capítulo em que vem, né, do item anterior, que a gente veio falando de escândalos, né? Se tua mão for motivo de escândalo, cortai-a. Se teus olhos for motivo de escândalo, arranque-o e jogue ao fogo. Né? Uma figura de linguagem muito forte, mas que Jesus precisava que essa linguagem fosse forte para a gente entender o quão é penoso ou penoso o uso de um recurso que usamos para causar escândalo. E a gente aprendeu que escândalo não é só aquela questão de fazer barulho, de chamar atenção. Um escândalo é fazer o mal. Quando causamos o mal a alguém, estamos fazendo escândalo. Fazer escândalo é perturbar a ordem de alguém. Talvez no silêncio está fazendo escândalo, se você estiver prejudicando alguém. Muito bem. Então, cortai a mão, arrancai o olho, se sua mão, seu olho forem motivos de escândalo. E aí uma pessoa cega pede ajuda, né? Não sei se foi a pessoa em si ou as pessoas ali dessa reunião, né? Kardec estava com os médiuns, uma reunião mediúnica, e então eles fizeram um pedido para, evocando, chamando cura de Ars, né? Esse espírito que tem por tradição fazer curas, né? Então evocaram ele para que ele pudesse curar aquela pessoa cega que estava ali naquela reunião. E ele veio e, com muita sabedoria, trouxe esse ensinamento, pegando o gancho nas palavras de Jesus. Né? Primeiro ponto que a gente precisa, que falou ali no primeiro parágrafo, que é bom a gente parar para raciocinar. Espíritos evoluídos, superiores, eles jamais vão alimentar o orgulho. Perceba a humildade dele nas palavras. Por que me chamas? Eu não sou digno de curar ninguém. Quem cura é meu Pai, nosso Pai. Se ele me permitir, e se permitir que você seja curada, assim será. Então ele já vem dando uma primeira demonstração de humildade.
que não cabe a ele decidir o destino de ninguém, e sim de Deus. Já dando uma primeira lição para a gente, porque a gente sempre esquece de Deus. A gente fica envolvido na nossa rotina do dia a dia, né? Trabalhando, correndo atrás. E às vezes está passando por uma situação ali e tá te deprimindo, ou te irritando, tirando sua paciência, te provocando, né? Fazendo você baixar sua frequência vibratória, se irritando, se chateando. E a gente esquece de Deus. A gente esquece dessa máxima tão poderosa que Jesus disse: orai e vigiai. Se a gente lembrasse disso todos os dias, nossa vida seria um pouquinho mais leve. Mas a gente, quando se encontra absorto ali nos problemas, correndo com a pressão do dia a dia, nessa vida meio louca que a gente leva hoje, né? Muitas vezes a gente esquece da oração, esquece de prestar atenção nos pensamentos que a gente está nutrindo aqui dentro, produzindo e alimentando. Até porque muitos dos pensamentos que vêm na nossa mente não são nossos. Então a gente esquece de vigiar nossos pensamentos, nós mesmos. E a gente esquece. Todos os dias a gente esquece de orar. Ah, mas eu oro quando eu vou dormir. Beleza. Mas e aquela hora que você se irritou durante o dia? Você lembrou de parar, respirar e fazer uma oração? Chamar o seu anjo guardião para te ajudar a se acalmar? Você lembrou de fazer isso? A gente não lembra. Eu estava falando sobre o luto na quinta-feira passada aqui, quem estava aqui vai lembrar. Uma coisa que eu falei que eu achei muito interessante da gente estar pensando sobre isso. Só pegando o gancho para falar do que a gente não lembra da oração, não lembra de se vigiar. Nós, espíritas, que acreditamos em reencarnação. Se acreditamos em reencarnação, nós sabemos, né, que a vida não termina com a morte do corpo físico. Isso é muito claro para nós, né? Ou alguém aqui discorda disso? Nós estamos aqui de passagem, né? Exatamente, estamos de passagem. Em breve voltaremos para a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Todos nós espíritas acreditamos nisso. Ou tem alguém aqui que não acredita em reencarnação? Se tiver alguém que não acredita, tudo bem, está tudo certo, viu, gente? A gente respeita. Mas nós espíritas acreditamos na reencarnação. A reencarnação faz parte da doutrina, né? De tudo que a doutrina propõe. Então, se acreditamos em reencarnação, que a vida continua mesmo após a morte do corpo físico, por que quando alguém da nossa família desencarna, a gente entra em desespero? Aí nessa hora a gente esquece que existe reencarnação. Aí você entra em desespero profundo. Perdi aquela pessoa. Primeiro achando que a pessoa é um objeto. Que ela te pertence, pra você perder. Só que ninguém é de ninguém, né? Um relógio eu posso perder, uma camisa, um objeto qualquer. Até a casa eu posso perder. Mas eu posso perder uma pessoa? Não, eu não sou dono de ninguém. Mal dou conta de mim mesmo. Então a gente esquece. Parece que na hora que a gente precisa dar o testemunho dos nossos valores, das nossas crenças mais íntimas, a gente esquece. A gente esquece que existe a encarnação. Quando a gente está com dificuldade, muitas vezes a gente fica tão dentro ali do problema, sofrendo, que a gente esquece de Deus, esquece de orar. Vai lembrar quando está insuportável, quando não tem jeito mais. Aí lembra.
que não orou antes? Talvez não tinha sofrido tanto. Talvez seu anjo guardião, quando você tivesse orado, conseguiria te dar uma intuição para você resolver aquele problema mais rápido. Porque ele está ali do seu lado o tempo inteiro, tá? Nosso anjo guardião está ali o tempo inteiro, fazendo de tudo para nos ajudar. Nós aqui, na maioria das vezes, damos as costas, tapamos o ouvido e não ouvimos e não prestamos atenção no que ele está fazendo para nos ajudar. Sobre isso aí, Jesus deu uma recomendação muito boa para nós. Ele falou assim, amanhã eu estarei indo embora. Foi um dia antes de acontecer esse absurdo, né, que aconteceu com ele. E vocês irão se sentir mais do que nunca um vazio grande dentro de vocês. Mas, em verdade, eu vos digo, ide e ajudai os necessitados, porque eu estarei com você. Porque acho que foi na estrada de Emaús que ele encontrou com eles. Eu estarei com você. Então, ele deu essa recomendação. Quando a gente perdeu um ente amado, ide e ajudai os infortunados. Isso. Ou seja, as pessoas que precisam. Isso. A gente preenche esse vazio. Conforte, console, né? É isso mesmo. Alguém escreveu aqui, o Henrique, de novo. No cristianismo existia o processo da reencarnação, mas foi retirado pelo imperador Justiniano, se eu não me engano, o Henrique, a pedido da esposa Teodora. Mas o homem, não importa se imperador não tem poder sobre o princípio atemporal e negociável de Deus. Aqui o cristianismo que você está querendo dizer é o catolicismo, né? Porque o espiritismo também é cristão. Então, sim, o catolicismo era reencarnacionista até o ano de 503, quando foi colocado. Segunda ordem. E aí foi através de Teodora que eles mudaram, realmente. O Tratado de Constantinopla, né? Isso é tão verdade, né, que ele está conosco, e quando ele falou aquilo para os apóstolos, ele realmente materializou, né? Apareceu e ficou com ele 3 dias, com eles 3 dias. Né, que não acreditou, né? Ele teve que mostrar as mãos. E ele se materializou para que pudesse dar o testemunho da verdade do que ele dizia. Comprovar que existe a vida após a morte. Isso mesmo. No Japão, principalmente no exército, eu estudei isso, a crença deles é morro aqui, nasço ali. Morro aqui, nasço ali. Eles também acreditam na reencarnação. Isso aqui. O Henrique colocou, se todos acreditassem na reencarnação, sofreriam bem menos com a ausência dos seus. A Michelle que foi. Foi a Michelle, desculpa, gente. Foi a Michelle. Eu tô ceguinho, viu? Tô precisando de óculos aqui. Meu óculos tá aqui, ó. Olha lá, ela fez até a carinha rindo. Bom. Oi. Na quinta-feira, a hora que você falou que você quer dar palestra e ia falar sobre o luto. Nossa, que coincidência, né? Porque na sexta-feira estava fazendo, fez 6 meses que eu perdi um beijo da minha vida. Eu passei o dia arrasado, você lembra na época? Foi, correria. Lembro sim. Aí passei o dia arrasado. Aí chega aqui, você vai dar palestra falando sobre o luto. Aí, e muitos de vocês todos que dão palestra falam, tomou o passe, volta para terminar, né? Mas aconteceu uma coisa tão inesperada lá dentro, que ela estava do lado, ela viu, eu saí daqui tão radiante que eu não dei conta. Nem conseguiu voltar para a palestra. Não dei conta. Aí você começou a falar, falou, não acontece. E realmente eu estava bem arrasada por ter estava fazendo aniversário de falecimento dela. Só que chegando lá dentro, eu tenho o hábito de entrar, põe minha garrafinha, fecho o olho e fico já prestando atenção na musiquinha, então, né? Meditando. E chega, eu com o olho fechado, e me pergunta se a gente encontrou. Um sotaque diferente. Aí eu abri o olho, era um médico, né? Em espanhol. Eu
Desparalisei. De onde veio, Não tipo, desfazendo direto. dos outros médicos. Claro, Não claro. desfazendo. Mas a hora que eu vi que eu ia receber o passe dele, Ela ficou tão emocionada, Não. isso é verdade. eu recebi o passe, né? E continuei ali meditando e esperando. Achei até que já estava me dando passe ainda. Mas não, ele veio, me deu um cordão que a gente costuma tomar aqui, né? Aham. Ele me deu água. Sabe quando você está com muita sede e a água fica doce? Sei, A água estava doce. sei. A hora que ele acabou, eu abracei ela e eu não estou acreditando que eu recebi. Que coisa Eu boa. passei aqui, eu disse, e foi assim. Saiu daqui Sexta-feira. outra pessoa. A sexta-feira, eu acho que eu nem vim trabalhar na sexta-feira. Eu trabalho 12 horas, eu entro às 7, 7, 19. Quando foi no domingo, sabe aquele toque-toque? Eu recebi na minha casa. Meu filho veio para nós. Você tá brincando? Seu filho foi te visitar? Meu Deus, que bênção. Assim, a minha filha chegou em mim e falou, mãe, para ele estar aí de fora. Ele não conhece o sobrinho ainda. Ele fez 4 meses agora, meu netinho. Ele está aí de fora. Eu peguei, falei, ok, eu vou comer um puxadinho. Eu falo puxadinho, que tem meu barraco no fundo de 3 pontos. Eu vou comer um puxadinho. Sentei e continuei assistindo meu seriado. E, gente, o que é isso? O que vai me fazer mal? Eu chegar no portão da casa da minha filha, porque ele parou na casa dela. Como é um terreno só, eu cheguei lá no portão. Eu vou levantar e ver. Aí eu saí da minha casa, fui lá para minha filha, fui no portão, encostei. Eles estavam do outro lado de cá, ele não parou na porta. De cá. Aí a hora que ele me viu, ele veio, ele e a enteada dele, que também me chama de vó. Fazia 3 anos que eu não a vi. Foi na época que minha mãe morreu. A minha nora me viu. Aí eu fui a travessa também. Ela me perguntou, posso? Mas eu estou te chamando, você pode. Todos os 3 me abraçaram junto. Nossa. Aí foi só choro. Ah, imagino. Foi Imagino. no chororô, aí fomos conversar dos assuntos, aí foi brincar com os meninos, ele foi contar casos, aí saiu do foco. Aquele assunto não veio hora nenhuma, e nem isso só falei, depois vocês voltam. Quer dizer que a porta foi aberta. A porta, que maravilha, Então, que bênção, hein? 2 coisas que me aconteceu, assim, além do que está de saúde, até fora do meu assunto hoje, né? É só para compartilhar com vocês. Que bênção. Isso que aconteceu comigo. A bênção que eu ganhei. Que bênção. Eu não tive nem voltei para terminar, saber o que era o luto. Estou sabendo agora. E você viu, eu saí daqui tão emocionada. Só para vocês entenderem, o pessoal que ela está falando, ela tinha um atrito, uma questão com o filho dela há anos, né? Fez 3 anos ontem. Há 3 anos ela tinha um problema sério com o filho. E finalmente eles E reataram. você pediu para eu ir, né? Dar o toque-toque. Sim, que maravilha, que espetacular. Espetacular. Daniela falando ali pra gente, que lindo. Acompanhe sua história desde o início. Gratidão por compartilhar conosco aí, ó. Quem está mais tempo aqui com a gente sabe da história. Muito bom, muito bom. Bom, então, primeira lição, né, que Curo de Ars nos dá é dessa humildade. De mostrar assim, eu sou um simples servo de Deus. Se for do teu merecimento, do teu caminho receber, eu farei o que eu puder para ajudar. Segundo ponto, ele lembra da oração. Você lembra de orar? Né, que a gente estava falando aqui. Você lembra que você é espírita? Ou se você for de outra religião, você lembra de Deus nas horas que você precisa dele? E quando você não precisa dele, você lembra também? Você lembra de agradecer a Deus pelas bênçãos que você recebe? Porque, na maioria das vezes, a gente não lembra de Deus. Nem no problema. Vai lembrar quando o negócio já está assim, insuportável, aí apela para Deus.
Ou então, quando lembra, quando tem problema, esquece depois de agradecer pelas coisas boas que a gente recebe. Até porque nós, seres humanos, temos a tendência de ver só o negativo. Isso é da nossa natureza. Né? Você olha para uma pessoa, você consegue, de cara, na hora que você olha para ela, você já consegue elencar 10 defeitos dela. Aí pergunta assim, e qual a qualidade você vê na pessoa? Ah, não sei, não conheço. Mas só de olhar sabe defeito. Né? Escaneou todinho. Escaneou. Né? Relacionamento, né? Relacionamento começa a dar problema porque os dois começam a só ver defeito. Quando está apaixonado, só vê qualidade, né? Aí vai convivendo, a paixão acaba, fica a rotina e começa a ver só defeito. Né? Esquece das qualidades. Esquece, eu acho interessante isso. Interessante não, né? Me chama atenção. Porque e não é só o funcionamento conjugal, né? Às vezes não só o conjugal, exatamente. Você namora, vive 20 anos super bem, aí um dia começa a ter problema, de repente se separa, esquece tudo que passou de bom com a pessoa, só lembra da parte ruim e viram muitas vezes. É lógico, né? Tem motivos e motivos, mas às vezes viram inimigos. Viram inimigos. Não se falam mais, né? Passa, às vezes, décadas juntos e depois que se separam, viram inimigos. É isso, muito louco. É estranho isso, né? Então, isso é complicado. Por quê? Porque a gente só, a maioria das vezes, tem um olhar para ver o defeito do outro. Né? A maioria das vezes. O Henrique comentou ali, agora é o Henrique mesmo. Comentou ali assim. Deixa eu só voltar a câmera aqui. Mais de 2.000 religiões, o que demonstra a limitação humana na compreensão de Deus. Do latim, religare, religar. Legal isso, né? Religar. Religião, religar. Muito obrigado pela contribuição, Henrique. O pessoal fica junto o tempo todo. O dia que casa, no outro dia fala, quem é você? Não, aí começa. É o trem de doido, não? Não tem isso, não. E, pegando um gancho nisso que o Henrique falou, de religar, uma pessoa me falou há um tempo atrás, há alguns meses, que uma coisa muito importante, muito válida para relacionamento, vale para qualquer relacionamento. Relacionamento tem que relar, tem que ter contato. Você tem contato com o seu relacionamento? Se é conjugal, é contato físico mesmo. Se não é conjugal, se é relacionamento familiar, contato do abraço, o contato do ouvido, o contato do olho no olho, tem que relar. Se não relar, não é relacionamento. Entende? Tem que ter essa proximidade. Bom, então, Cura de Ars nos mostra isso, né? Essa questão da humildade, da oração, de lembrar de Deus. De lembrar de Deus. Parar de ficar com o olhar só voltado para o negativo e lembrar que Ele é o Criador. Eu costumo falar assim, principalmente quando a pessoa está muito no negativo, quando ela está muito no pensamento ali de tudo ruim, de muita dor, de muito sofrimento, eu costumo falar assim, você acredita em Deus? Geralmente as pessoas falam para mim que sim. Tá bom, você acredita em Deus, ótimo. Você sabe que Deus é o Criador de tudo, é o nosso grande Pai. Isso é verdade para você? Faz sentido? Faz. Então tá bom. Você acredita que existe Deus e você acredita que Deus é o nosso grande Pai. E você acredita que Ele é soberanamente bom. Ele é o ápice da justiça e da bondade. Ele é o Pai mais bondoso que existe. Você acredita nisso? Acredito. Você já viu um pai bondoso e amoroso abandonar qualquer filho? Não. Então, se você acredita que tem um pai, que é o ser mais poderoso do universo, que ele é
o mais bondoso de todos e o mais amoroso de todos, você acreditaria que ele te abandonaria? Você acha que ele te abandonaria? Mesmo nesse momento que você está passando por sofrimentos e dores, ele te abandona? Ou te abandonou? Entende? Deus não abandona. Jamais abandona. O que é? O pessoal vê muito Deus lá em cima, lá no céu. Mas esqueceu que ele está aqui dentro, de cada um de nós. Está em cada um de nós. Cada um de nós. Em cada um de nós. Pode falar. É, Isso. eu tenho compartilhado com você que acho assim, eu tenho uma época que eu estava muito triste e eu só via negatividade. E aí eu sempre assisti muitos vídeos, né, de Chico, de espiritismo também, pensadores, e num certo dia eu estava muito mal e eu assisti um vídeo, não lembro de quem, e a pessoa falou assim, faça um exercício todo dia antes de dormir, né? Antes de você rezar e pedir o que você deseja, agradeça. Enumere tudo o que você tem a agradecer antes de dormir. E depois você pede. Então, eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a perceber que eu tinha muito mais a agradecer do que reclamar. E eu comecei a mudar os meus pensamentos quando eu comecei a fazer isso. E é muito real. Você pensa que não vai fazer efeito, mas isso muda muito o nosso mindset. Totalmente. Né? Como você enxerga a vida. Totalmente. Porque você vai enumerando, desde o abrir dos seus olhos até o pão que está na sua mesa, os seus pais estão vivos, seus filhos estão vivos, suas irmãs estão vivas, né? Então você começa a enumerar a minha profissão, o meu carro, tudo que eu conquistei. E aí você vai ver que os problemas e o que você tem é muito pequeno diante de tudo que você já tem para agradecer. Uma mudança de olhar, uma mudança de ponto de vista. Exato. E aí depois que você numera, né, que tudo que você lembra naquele dia, todos os dias fazer isso, né? Aí lembrei disso, hoje eu vou agradecer por isso. Aí eu vou rezar, aí eu vou pedir algo que eu acho que eu esteja precisando realmente. Então isso realmente muda muito. E eu acho que cabe bem a esse trecho Com que certeza. você falou. Com certeza. Porque a gratidão, ela é a forma de parar de olhar para o negativo e começar a enxergar o que tem de bom nas nossas vidas. Só o fato da gente estar vivendo já é uma bênção. Ah, mas a reencarnação é um momento de muitas expiações e provas, de muitos desafios. A espiritualidade fala que estar reencarnado é uma prisão. Sim, é um momento de muitos desafios, expiações, provas. Mas são esses desafios que vão fazer com que a gente cresça. Graças a essa oportunidade de estar aqui, passando por tudo isso que a gente está passando, por todas as dores que a gente enfrenta, são essas dores que vão lapidar todas as nossas imperfeições morais e vão fazer com que a gente melhore todos os dias. E ter a gratidão, como você falou, é enxergar todas essas bênçãos que a gente recebe, essas oportunidades de ser pessoas melhores que Deus nos dá todos os dias. Já parou para pensar nisso? Que você tem todos os dias um novo dia para trabalhar, para crescer, para ser feliz. Todos os dias Deus te dá um novo dia. Quantos hoje não abriram os olhos? Quantos hoje já voltaram para o lar espiritual? E muitos, a grande maioria, voltaram com grandes arrependimentos. De ter feito tal coisa, não fiz. De ter reconciliado com tal pessoa, não reconciliei. De ter perdoado alguém, não perdoei. A maioria retorna com esse tipo de arrependimento no coração. Eu acho que foi isso que foi pontinha de eu ficar com medo no domingo. Porque eu falei, deve ter vindo conhecer o Gael, porque eu estou indo para minha casa. Eu fiquei esperando, na minha cabeça, ele entrar. Aí eu pensei,
ele não vai vir. Percebeu que olha só, gente, olha o padrão humano, tá? Não é só você. Mas eu posso usar seu exemplo? Pode. Perceberam que os primeiros pensamentos dela foram negativos? E esperando o outro. Não, ela veio para ver para outra, ele não vai querer me ver, eu vou para dentro, não quero sofrer, tô com medo, e sim. E ele dirá também, exatamente. E sim, até que você tomou coragem, você jogou aqueles pensamentos negativos. Lembrou de mim? Sim, porque ele sabe da história dele do começo, e ele sempre fala, vai lá e dá o toque, e bater no portão dele. Entendeu? Dá o primeiro passo. Sim, ele mora no Isabel Nascimento. Não. E tinha Olha 3 a anos sua que nós responsabilidade, hein? Nossa, meu Deus. tinha 3 anos que nós civil. Que bom, hein, Não, Mãe? e assim, o que eu pensei dessa história? Mesmo se ele não tivesse te cumprimentado, mas você fez sua parte, eu acho que já dá uma aliviada. Exatamente. Sabe? Como eu lembrei eu dela pelo de menos falar, falei no toque, eu não fui. Ele veio. Não sei se foi para mim ou não. Eu vou. Se ele não atravessa a rua, perigoso, você fez de sua repente parte. eu tinha voltado, como se nada tivesse acontecido. Chateada. Mas você fez sua parte. Mordendo o rumo, sabe? Mas Mordendo não, o Hulk. eu já estava mordendo o rumo. Aí não, na hora que ele me viu, foi, então, ele atravessou. Como uma enteada. A minha nora é que nós trocou olhar, sabe? Aí eu falei, você não vai vir? Ela me perguntou, eu posso? Aí debatemos ainda. Aí eu falei, se eu estou convidando, é porque você deve. Aí ela atravessou. Pronto. E abraçamos nós. Olha aí. Tá vendo o tanto que o amor é poderoso? Mas antes eu lembrei. Mas o medo, né? O Eu pensamento fiquei, ele veio negativo. para ver o Gael. É, eu não. Mas aí eu não deixei, eu falei, não, eu vou lá. Nossa, um gesto. E aí, depois ele entra na parte, né? Que essa vicissitude que você se encontra, esse obstáculo, esse desafio, essa expiação ou prova que você está nesse momento, é o que você precisa passar para você se iluminar. Você não consegue ter a luz nos olhos da carne, mas com isso você está iluminando a sua alma. As trevas físicas estão acendendo a sua alma. Resumindo o que ele disse ali, né, para ela. Que você, nessa oportunidade que você, porque a gente planeja, há um planejamento reencarnatório. Então, é como dizer que nós pedimos, tá? Nesse planejamento da nossa reencarnação, é como se estivéssemos pedindo para passar por determinadas situações, para que aquela situação seja o nosso aprendizado. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagine um soldado no campo de batalha. Ele pode escolher ficar no acampamento em segurança, ou ele pode escolher entrar em combate, arriscar a sua vida, porém ajudar seus companheiros e talvez até mesmo salvar a sua nação e até ter um reconhecimento e honras por aqui. Se ele escolher ficar em segurança nas tendas, no acampamento, ele vai receber algum reconhecimento, ele vai ter algum crescimento? Não. O soldado que está no campo de batalha, ele quer ir para o campo de batalha, mesmo sabendo dos riscos que ele vai enfrentar, porque ele está ali para isso. Assim somos nós. Nós não viemos aqui para ficar recolhidos no nosso medo, na nossa insegurança, sentindo medo de sofrer, medo da dor. Nós estamos aqui porque nós estamos no campo de batalha. Nós estamos aqui, sim, para enfrentar o inimigo. Olhar de frente para o inimigo e enfrentar esse inimigo. Só que o nosso campo de batalha, o nosso verdadeiro inimigo, quem é? Nós mesmos. Nós mesmos.
E se não tivermos coragem para enfrentar a nós mesmos e combater com todas as imperfeições que nós impomos sobre nós mesmos, nós não vamos crescer. Se ficarmos recolhidos no nosso acampamento do medo, da insegurança, do e se, lembra do e se? E se eu falhar? E se eu não der conta? E se eu perder? E se? Eu não vou sair do lugar. Eu vou jogar fora uma reencarnação inteira, uma vida inteira. Nós viemos aqui para viver. E viver pode ter a ver com dor, com sofrimento. Pode ter a ver com vários desafios. Só que a forma de enfrentar esse desafio é que é o verdadeiro sofrimento. A forma de enxergar essa batalha em que eu enfrento comigo mesmo é que vai causar a verdadeira dor em mim. Ou eu posso dar o significado dessa dor, que é apenas uma consequência um pouco desagradável, mas que vai passar. Então eu posso sim passar por atribulações, por desafios, sem sofrer aquela dor que me paralisa. A exemplo do atleta que está treinando. Ele vai passar por dores? Vai ou não vai? Ele tem que vencer ele mesmo quando ele está treinando. Ele não está treinando ali. Quando ele está lá na prova, na disputa, ele está concorrendo com outras pessoas. Mas durante o treino, ele está correndo contra alguém? Vamos pensar que é um atleta de corrida, de 100 metros. Ele está treinando para correr. No treinamento, ele está correndo com alguém? Não. Ele está correndo contra ele mesmo. Superando todas as dores dele, as dificuldades dele, porque ele sabe que se ele não bater aquele tempo, ele não vai conseguir nem disputar a prova. Então ele está ali treinando e lutando contra ele. E aí tem um dia que a perna vai doer muito. O joelho, o pé. Aí ele vai, chega em casa, põe um gelo, passa uma pomadinha, no outro dia está doendo, mas ele está lá no treino. Por quê? Ele sabe que aquela dor que ele está passando ali não pode impedir ele de continuar a treinar. Porque é o treino que vai dar a vitória para ele. Ele sabe que aquela dor ali vai passar. Então o que ele escolhe? A dor está incomodando, mas ele escolhe ignorar a dor. Ele escolhe não dar importância para ela. É como se ela diminuísse, e diminui mesmo. Sabe quando a criança cai, vem chorando para a mãe? Não, isso vai passar, a mãe faz um carinho, ele esquece da dor, vai brincar, sai rindo. Esquece a dor. Por quê? Porque ele dá um novo significado para aquilo. Olhar para a gratidão não é uma forma de esquecer a dor. Olhar para o que temos de bom e olhar para as metas e objetivos que queremos alcançar faz a dor ficar desse tamanhozinho aqui. Então, quando estamos de um desafio, no caso do exemplo aqui, do Evangelho, dessa moça que era cega, num desafio em que trazia dores para ela, sofrimento, que era a cegueira física, ela estava em busca da iluminação da alma. Então é como aquele atleta que está no treino, está sofrendo, está doendo, mas ele está persistindo. Ele não está dando importância para essa dor, porque ele sabe que no final, todo esse esforço vai ter uma recompensa. Vai valer a pena. Então ela que está diante da cegueira naquele instante, que talvez esteja pedindo para começar a ver coisas da matéria, se ela entender que ela está nesse treino e que ela precisa superar, que ela precisa persistir, que ela precisa continuar, ela sim vai iluminar a sua alma. E quando ela chegar do lado de lá, ela vai entender o quanto ela cresceu como ser humano, como espírito, quanto ela evoluiu com aquela dor momentânea de alguns anos que ela passou com aquela cegueira física e trouxe luz para a alma.
Lembrem-se do que a gente estudou sobre o escândalo. Se os seus olhos forem motivo de escândalo, se eu uso meus olhos para ver sempre o negativo, para ver sempre o lado ruim das pessoas que estão à minha volta, para ver os defeitos, para fazer maledicências, maledicência igual, fofoca, intriga, vê só o defeito da pessoa e conta para os outros, e espalha o escândalo, a maledicência, a discórdia. Se eu uso os meus olhos para causar isso, tanto escândalo e dor à minha volta, antes não tê-los. Porque quando eu uso qualquer recurso que Deus me deu para fazer o mal, para causar escândalo, eu estou contraindo dívidas para mim. Dívidas essas que eu vou ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Inevitavelmente. Pode ser que eu não pague agora, mas na próxima reencarnação eu vou. E pode ser que eu comece a pagar ainda nesta, pelas maldades que eu fiz. Não importa qual, se é minha mão, se são meus olhos, se qualquer meus ouvidos, qualquer recurso que eu tenho, minha inteligência, se eu usar minha inteligência para prejudicar o outro, em prol do meu egoísmo, do meu orgulho, qualquer recurso que a gente usa para prejudicar o outro, para fazer o mal, causar escândalo, esse escândalo, esse mal vai trazer dívidas. Inevitavelmente vai trazer dívidas. E a gente vai ter que pagar. Então aquela que estava cega dos olhos físicos, talvez precisasse continuar para que ela verdadeiramente lapidasse a alma. E se ela tivesse a bênção de ser curada ali naquele instante, ela não aproveitaria todo o benefício daquela prova, daquele remédio que ela estava tomando, que poderia trazer cura para a alma dela. Não era a hora dela interromper o tratamento. Entendem isso? Às vezes, quando eu estou diante de um sofrimento, é quando eu estou fazendo aquele tratamento doloroso de uma doença que eu tenho. Aquele tratamento que judia, que machuca. Mas eu continuo fazendo, porque eu sei que só vou melhorar depois que eu encerrar o ciclo inteiro daquele tratamento. Então, eu me livrar do tratamento antes da hora, eu não vou me curar. E talvez seria o caso dessa pessoa. Ela não poderia ter a bênção, não seria uma bênção ela enxergar, porque o tratamento dela, para a alma dela, ainda não tinha se concluído. O pessoal escreveu aqui, gente, desculpa eu demorar a ler as mensagens de vocês aqui. O Henrique falou que somos pequenas centelhas de Deus vivo. Peraí, deixa eu voltar mais aqui. Michele, é preciso ver as dificuldades como uma lição de Deus também. Abrir os corações para entender o que o Pai nos ensina. Deus não abandona. Nós humanos, demais os abandonamos. O Henrique, somos pequenas centelhas de Deus vivo que, reunido, somos dotados de poder maior. Depois ele complementa. Sofrimento é opcional, a dor é passageira, mas o processo é contínuo e eterno. Quando aprendermos de verdade isso, que a dor que estamos passando tem um motivo de ser, e quando aprendermos a nos religar a Deus, né, trazer Deus para nós, essa dor vai diminuir muito de tamanho. Quando realmente acreditarmos que Deus nunca nos abandonou, não nos abandona e nunca vai nos abandonar, que por pior que pareça a situação, nós estamos ali sendo acolhidos o tempo inteiro. Quando trazermos essa verdade para o coração e entendermos que Deus está em nós, nós vamos encontrar forças para continuar, para superar qualquer sofrimento.
porque basta nós enxergarmos esse sofrimento com um novo ponto de vista. Porque o sofrimento é escolha. A gente pode piorar muito o sofrimento se olhar para ele e fixar nele. E a gente pode amenizar muito o sofrimento se passarmos a olhar para Deus, entender o que Deus quer nos ensinar com esse sofrimento. A prova de resistência, né? Prova de resistência. E aí sim, quando entendermos esse processo, poderemos ter o merecimento de nos livrar daquele sofrimento. Porque a lição foi aprendida. A lição foi aprendida. Se a lição foi aprendida, não tem por que Deus nos deixar a gente permanecer no sofrimento. É automático, ele tira. A hora que ele vê, no primeiro instante que a gente aprendeu, ele tira. Fala, Laura, para a gente encerrar, meu irmão. Só complementar, eu queria dizer uma frase que eu adoro muito. Ó. Deus é bom o tempo todo. Ó. Gente, Deus é bom o tempo todo e por mais que tu não acredite, Deus é bom o tempo todo. Então, tudo que vai acontecer na tua vida vai vir na hora certa, porque Deus é bom o tempo todo para nós. É isso aí, meu irmão. Gratidão por lembrar a sua frase, né? A frase característica do Lauro, né? Deus é bom o tempo todo, e é verdade. Posso só falar um pedacinho? Pode. Eu li um romance que eu esqueci o nome. Ele falou o seguinte, que na realidade nós é que pedimos passar por certas situações. Sim. Nesse romance, aí eles chamam, pede ao plano espiritual, numa sessão, para cuidar de uma senhora, para ver se ajudava. E pegou e falou assim, nós não podemos mexer no pedido dele. E foi ele que pediu esse remédio. Aí, nós temos que obedecer o livre-arbítrio dele. Esse aí nós não podemos mexer. É isso aí. Aí, na hora que você estava comentando, eu lembrei desse livro que eu li. Ele pediu. Aí eu falei, né? meu Deus, o que será que eu pedi? Né? O que será que a gente pediu, né? Quando a gente estava de lá. Com certeza. Com certeza. Todas essas doenças, dores, são expurgos. É para expurgar coisas que estão ali impregnadas no nosso perispírito. As doenças são canais de drenagem. Elas captam aquelas imperfeições que temos no perispírito e drenam aquilo e expulsam aquilo. É onde vem todo o processo da dor. Entende? Então... Não, eu sei, meu irmão, eu sei que isso aí não é brincadeira, não. Então, essas pedrinhas que você está acumulando aí, talvez seja para você começar a pensar nas cargas que você está carregando. Quais são as cargas que você tem que carregar e o que é verdadeiramente seu e o que você não precisa mais de carregar com você. Que você já pode abrir mão e deixar ir. Às vezes a gente segura muito, a gente segura muitas coisas, joga muita carga. Não à toa, Jesus disse, vinde a mim todos vós que sofreis, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A gente carrega muita coisa, muita bagagem em excesso. E a gente se apega tanto a essa bagagem em excesso, esquece que a gente pode deixar um pouco de coisa e carregar o que verdadeiramente vale a pena. Talvez seja isso. Talvez. Mas confie em Deus, meu irmão. E a gente continua aqui em oração que no momento certo, com certeza vai passar. Isso também passará. E a gente precisa encerrar, né? E eu levo puxando de orelha toda vez, porque eu extrapolo o tempo toda vez. Então, vou convidar vocês. Seu medicamento está pronto, viu, meu irmão? Vou convidar vocês para a gente novamente trazer o pensamento aqui, né? E agradecer.
Agradecer pela oportunidade de todos esses ensinamentos que nós tivemos nessa noite abençoada, através do Evangelho do Mestre, nosso grande amigo. Que possamos levar esses ensinamentos para o nosso íntimo, para a nossa alma, e deles colocar em prática pelo menos um pouquinho do que a gente aprendeu aqui hoje, para que realmente façamos com que cada etapa da nossa vida, cada desafio, se torne um pouco mais leve. E que saibamos enxergar que viver vale a pena sim. E que podemos e temos o direito de ser felizes, sim. Muitas vezes, por somente enxergar o que é negativo em nossas vidas, nós esquecemos da felicidade. Felicidade de coisas simples, mas que com certeza tem muito valor na nossa vida. E que Deus nos proporciona isso todos os dias. Essa oportunidade de ser feliz. Então vamos agradecer por tudo isso hoje. Por tudo de bom que temos nas nossas vidas. Por cada momento tão importante que passamos com as pessoas que amamos. Mesmo que seja um simples olhar, um simples sorriso, um simples abraço fraterno, que nos coloca em contato e faz a gente relar naquela pessoa que a gente ama tanto. E que tem tanto valor, que a gente tem a mania de dar valor só quando perde. Então vamos aprender a dar valor enquanto está aqui. Enquanto ainda é possível aproveitar esses segundos de amor fraterno, de carinho, de amizade. E com o coração transbordando essa gratidão, nós voltamos a irradiar novamente a nossa luz interior, nossa luz íntima. Voltamos a formar aquela conexão, aquela corrente de luz, nos conectando uns aos outros e a espiritualidade do presente. Dessa forma, nos conectamos ao nosso grande Mestre, porque Ele sempre foi verdadeiro em suas palavras. E Ele disse que estaria onde um ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome. E é por isso que Ele está aqui hoje, abraçando cada um de nós, despejando todo o seu amor infinito, preenchendo a alma de cada um de nós, agora, nesse instante. E recebendo esse abraço tão abençoado e amoroso de Jesus, nessa corrente de luz, nós usamos do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, para que essa corrente ela seja direcionada ao firmamento, ao alto, e lá ela seja recebida pelos anjos protetores do nosso planeta. Eles fazem parte do exército de Cristo, da legião das Irmãs de Maria. Que eles recebam essa nossa luz, essa nossa corrente de luz, e potencializem essa luz com as suas capacidades superiores, o seu amor infinito, e devolvam para o planeta em forma de chuva de bênçãos, gotas de esperança que possam cair sobre todo o nosso planeta agora, abençoando todos os nossos irmãos em humanidade. Todos aqueles que estão em sofrimento, no desespero das zonas de conflito, de guerra, os hospitais em situações derradeiras, na despedida de um ente querido, na maior pandemia que assola o nosso planeta, que é a pandemia da depressão, dos transtornos psicológicos, emocionais, espirituais.
E em especial, nós rogamos para que a espiritualidade visite e despeje essa corrente de luz sobre os nomes da nossa lista de oração. David de Paula, Pamela Cristina Almeida, Yuri Leal Fukuda, Vitor Tadassi, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Marta Maria Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz Costa, Maria Paula Santos, Maria Aparecida da Silva, Alessandra Farnese, Valentim Arcângelo, Maria das Graças de Almeida, Daniel José Fernandes, Fernando Alberto Moreira, Milton Alexandre Flores, Juliana de Fátima Pimentel, Luciane Camargos, Letícia Cus, Maria Tereza Oriente, Ana Rita Oriente, Márcia Helena Viana, Fabiola Barroso Guimarães, Hilda Maria Ribeiro, Rafael Henrique Martins, José Maurício, Maria Aparecida Rodrigues, Márcia Rodrigues Veluto, Janaíne Rodrigues de Faria, Luciana Zinader, Hilton Rodrigues de Jesus, Weber Martins da Silva, Cleonice Aparecida, Jorge Ricardo Barroso, José Beato da Cruz, Marcos Lorron, nosso irmão Adriano Dregédio, Adail, Camila Garcia Mendes, Lara Rodrigues Lima, Hamilton Carleto, Rosilene Canaã, Amanda Canaã, Gabriel Tomain, Vitor Augusto, Poliana Campos, Gilmar Félix, Eva Inês Pereira, Antônio Fernandes, Maria Lázara Rodrigues, Andréa Cristina, Cristiane Rodrigues Souto, Baltazar José Naves, Tatiana Oliveira Silva, Renata de Castro Fernandes, Gedeana Nascimento, Wederson Giacometo, Landa Lúcia Hipólito, os nossos irmãos desencarnados, Maria Cecília Pereira, Eurípides Fernandes, Selma Jaqueline Silva, Marcos Fernando Alves, Davi Tomás, Reginaldo Rodrigues, Denise de Souza, Olavo Pereira, José Carlos Fernandes, José Marinho da Silva, Elson Moraes, Maria Conceição da Silva, Benedito Arno de Souza, Vitor Freitas Queiroz, Abud Esper, Arli Lopes Veludo, Richard Marques Martins, Diogo Prado Conceição, Saulo Castelo Branco, José Gomes Lemes, Tatiana Ferreira de Melo, Arthur Inês Pereira, Otávio Félix Pereira e Maria Correia Martins. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, dignai-vos por um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los, dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu percurso. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre, que assim seja. E assim, quem quiser continuar aqui conosco, nós vamos agora para a leitura das psicografias. Pode começar a tomar agora, se quiser. Gostei. Boa noite, gente. Vamos lá.
duas mensagens bem curtinhas, tá bom? A primeira diz assim: quando sigo no caminho e olho para trás, o mundo se perde nas lembranças do que fiz. Quantas lágrimas, quantos sorrisos, as vitórias e as derrotas. Lutei contra mim mesmo, ganhei e perdi inúmeras vezes. Que objetivos tinha? Não sei. Era apenas caminhante de uma estrada que chamamos vida. A morte não encerra o caminho, somente abre uma nova estrada, onde encontro com pessoas que já caminharam comigo nas estradas que ficaram no tempo. Depois veio o nome, Irineu. Tá? A outra diz assim: por que desenham flores? Por acaso sente o seu perfume no papel? Sentes a textura de suas pétalas? Os espinhos ferem seus dedos? Menina, por que desenhas flores? Desenho as flores, pois são criações de Deus. Eu não sei desenhar Deus, por isso vejo e sinto Deus em cada flor do meu pedaço de papel. Tá? E aí veio o nome, Irene. E assim, veio uma frase para me escrever, e eu vou pedir licença para o Wellington e pedir que eu explicasse um pouco o porquê da frase. Tá? À vontade. A frase diz assim: os homens ouvem as palavras, mas não escutam o que digo. E é assim, a gente ouve muita coisa. A gente ouve muita coisa. Mas daquilo que a gente ouve, quanto que a gente escuta? E qual é a diferença entre o ouvir e o escutar? Né? Quando eu digo para você, olha, escute o que eu digo, o que você faz? Você para tudo o que está fazendo e começa a prestar atenção naquilo que eu estou falando. Tá? Então pediram que eu dissesse isso a vocês, né? A todo mundo que está escutando, né? A gente precisa parar de ouvir menos e escutar muito mais. A humanidade está precisando ser escutada e deixar de ser ouvida. Excelente. Gratidão, irmão. Isso é pura verdade, viu, gente? Pura verdade. Boa noite. Tem a ver um pouco com a mensagem dele primeiro. Inicial. O caminho, muitas vezes, parece longo e desgastante. São milhões de quilômetros percorridos sem termos um sinal que mostre que a chegada está próxima. Isso porque, em geral, erramos o caminho e temos que iniciar novamente o nosso trajeto. O tempo passa, o clima modifica e as circunstâncias são variadas. Temos a necessidade de ter uma bússola, ou o GPS, nos dias atuais, para nos ajudar a seguir sempre em frente, mesmo com tantas paradas. Essa bússola, ou GPS, é Deus, nos conduzindo para caminhos necessários de aprendizado e vivências. Algumas vezes, não queremos entrar em algum local, de modo que o mapa indica a parada. Em outras, desejamos muitas vezes parar, mas não nos é permitido. Onde está, então, a nossa escolha? Por que não podemos determinar, do começo ao fim, aquilo que planejamos? Sempre acontece algo para fazer com que uma frustração possa ser sentida. Meu Deus, que estrada longa é essa? Não tem um caminho mais rápido? Muita coisa fica para trás, uma coisa assim. Não tem um caminho mais rápido, porque muita coisa fica para trás. Por isso, temos que recomeçar. Meus amigos, preste atenção no seu trajeto. Repense a sua jornada. Analise os desafios para estar preparados quando uma lombada surgir. Tenha fé e segue sem olhar para trás. Siga confiante, sem tantos conflitos e intrigas.
Com certeza existe, né, um caminho mais curto, acho que é isso. Mas temos que estar preparados para receber esse mapa objetivo e com uma grandeza ímpar. Queremos sempre caminhar de forma tranquila, e isso é realizado de forma tão intensa que não conseguimos realizar as nossas tarefas. Então, assim, na verdade, aqui no final, ele dizia que assim, a gente caminha muito tranquilamente, né? Caminha longo e a gente está caminhando muito tranquilo. E aí a gente deixa de fazer, muitas vezes, aquilo que é necessário, né? As nossas tarefas, muitas vezes, ficam para trás para serem executadas. Renato Teixeira. Caixeta, perdão. Caixeta? É. Pessoal, agora tem uma aqui. Essa que a Geise me mandou, ela escreveu, ela sempre sai mais cedo um pouco, mas ela manda para mim, para que eu possa ler para vocês. Conheça-te a ti mesmo. Que a lógica e a razão não roubem, meus irmãos, a vossa humanidade. Quando digo humanidade, me refiro ao coração compassivo com o irmão que sofre. Digo sobre valorizar os próprios sentimentos. Digo sobre entender o que há dentro do outro com a empatia daquele que é seu irmão em alma. Não sejam, irmãos, injustos com as falhas alheias, até porque a realidade de cada um, só cada um é quem sabe. E ao que, através dos seus olhos, um ato pode ser uma falha, aos olhos do outro pode ser um ato de bondade. Não se esqueçam, irmãos, que dentro de toda essa humanidade do planeta Terra, todos somos imperfeitos, todos estamos passíveis de falhas adversas. Se hoje um irmão comete um ato incoerente com vossos princípios, em outro tempo pode ter sido vós que estava no lugar dele. Compreendam, irmãos, que a roda da vida não para, e a todos nós devemos entender como seres imperfeitos trabalhando em nossas fraquezas. Por isso mesmo que digo, que não deixem que a lógica e a razão vos roubem de si mesmos, dos vossos princípios e valores que só são possíveis enxergar através dos olhos da consciência. Ornem, irmãos, a joia preciosa que mais valerá para vós pela eternidade, a sabedoria. Não a sabedoria que vos traz orgulho, mas aquela que vos proporciona conhecer a vós mesmos. Porque é através desse conhecimento que terão a oportunidade de conhecer e entender os mais preciosos ensinamentos do nosso Mestre. Nosso Criador plantou dentro de cada um de nós a sua sabedoria. Cabe a cada um de nós encontrá-la dentro de nós mesmos. Esse caminho pode ser mais tortuoso do que possam imaginar. Não porque é complicado, mas porque nós mesmos o envergamos através das nossas falhas, incredulidades, orgulho e desconhecimento dos nossos valores. Se querem um conselho, irmãos, esse é o que tenho para vós. Conheça-te a ti mesmo, e nada poderá vos vencer. Porque quando reconhecemos nossa força, jamais nos sentimos fracos. Quando reconhecemos nossos valores, jamais nos sentimos inferiores. Quando reconhecemos nossas fraquezas, jamais nos sentimos os donos da verdade. Podemos, portanto, entender, dentro da nossa realidade, a realidade do nosso semelhante. Ao nos conhecer, abrimos essa porta, a porta para nos libertar das correntes que nos aprisionam à imperfeição. Porque quando aceitamos as nossas imperfeições, delas podemos nos libertar. Entendam, irmãos, que aqui vos fala um amigo, tão imperfeito quanto vós, mas que já passou por longas e tortuosas estradas para dentro de si mesmo, que ainda trilha essas estradas, mas que a cada passo se aproxima da própria verdade. E hoje vos falo o quanto vale a pena,
Convido-vos a esse percurso. Jamais arrependerão. Que hoje, cada um dos vossos olhos possam se voltar para dentro, para que um dia todos possam entender em plenitude o que há por fora. Que Jesus vos abençoe. Se eu não souber resolver o que está aqui dentro, nada vai ter sentido aqui fora, né? E com essa mensagem maravilhosa, eu encerro agradecendo a cada um de vocês pela presença, pela companhia, por essa noite abençoada. Que Jesus abençoe. Se Deus quiser, a gente está aqui semana que vem. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês.